Hoje eu vim conversar com você que estava sentindo dor no siso, foi no dentista e teve aquela notícia assim, né, maravilhosa, de que o seu siso tá dentro do osso, tá deitado e ainda por cima, dá um close aqui, Ramon, tá perto do nervo. Ai, meu Jesus Cristo. Aí você já começa a se perguntar, né? Meu Deus, o que eu fiz pra Deus? Que pecado eu cometi pra, além de ter um siso, ele tá doendo, ele ainda tá perto do nervo? Bom, se você tá passando por essa situação, conhece alguém que tá passando por essa situação, continua assistindo o vídeo até o final. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem é novo aqui no canal, eu sou a doutora Ana Cecília, sou dentista, cirurgiã bucomaxilofacial, implantodontista, faço parte do grupo Perfil Cirurgia e o assunto hoje é siso, para variar, né? Mas hoje a gente vai falar de uma técnica que é voltada para você que tem o siso perto do nervo. E essa técnica chama coronectomia. Então continua assistindo aí. Bom, vamos começar do começo. Você estava lá, sentiu dor no siso, ele começou a nascer, você sentiu aquele incômodo e aí você foi procurar uma avaliação profissional, né? Você vai lá, faz uma panorâmica e aí o dentista analisa a sua panorâmica, te chama para conversar e aí naquele momento ele te fala: olha, você tem o siso, você precisa tirar esse siso porque ele está atrapalhando, é ele que está causando sua dor, inflamação, enfim, tem vários problemas que podem estar associados a sisos e a gente tem vários vídeos aqui no canal sobre isso. Eu vou linkar alguns aqui para vocês no box de descrição. E aí ele te dá essa notícia e aí você fala: bom, e agora? O que eu vou fazer, né? Então, assim, eu recebo a gente recebe muitos pacientes que têm essa experiência prévia. Tiveram esse problema, foram no dentista, fizeram panorâmica e aí o dentista fala pra ele: olha, você tem um siso ele tá perto do nervo. E aí isso já assusta a maioria dos pacientes. Então os pacientes já chegam aqui assustados. Muitas vezes porque esse profissional que avaliou não é bucomaxilo e não tem essa familiaridade com esse tipo de situação. E aí eu vim mostrar para vocês uma alternativa que a gente tem para esses pacientes. Então, se você ainda não sabe nada sobre isso, não viu nenhum vídeo sobre isso, qual o problema do siso estar perto do nervo? O problema, gente, é absolutamente nenhum. Então, assim, se você tem um siso que tá perto do nervo, isso só quer dizer que você é uma pessoa normal, tá? Isso é muito normal, isso acontece em todas as pessoas. Por quê? Porque o nervo, na nossa mandíbula, existe um nervo, tá? Que entra aqui, ó, por dentro da mandíbula. Então, ó, a mandíbula aqui de frente, né? Ele entra por aqui e ele cruza a mandíbula inteira e sai por aqui. Então, ele faz assim, ó, transversal na mandíbula. Então, ele entra nessa região aqui, gente. E essa região aqui, a mais posterior aqui da mandíbula, da arcada dentária, é justamente a região onde o siso está. Então, veja bem, se você tem um siso, ele estará próximo ao nervo, simplesmente porque anatomicamente as duas estruturas são próximas, ok? É lógico que eu não estou dizendo que isso é igual em todas as pessoas. Algumas pessoas, dependendo da posição em que o siso está, essa relação vai ser mais íntima. Dependendo em outras pessoas, essa relação vai ser menos íntima, mas em todas as pessoas isso vai acontecer, tá? Principalmente se o siso estiver ainda incluso, ainda estiver dentro do osso. Muito bem, e esse nervo? Qual o problema de encostar nele? Qual o problema do siso estar perto dele? Os nervos, né, eles são estruturas muito sensíveis. As fibras nervosas são muito sensíveis, muito mais sensível do que a pele, por exemplo. Então, quando a gente encosta em um nervo, faz pequenos traumas no nervo, ele
se machuca, vamos dizer assim, muito mais fácil, e a regeneração dessas fibras é muito mais difícil e às vezes nem acontece, tá? Então, esse nervo, ele dá a sensibilidade dos dentes inferiores, do lado em que a gente está falando, né? Então, o nervo do lado direito dá a sensibilidade dos dentes do lado direito, da pele aqui do queixo e do lábio inferior. E o nervo do outro lado faz do outro lado. Uma vez que esse nervo é traumatizado, ele pode dar um transtorno no seu funcionamento. Então, ele foi lá, ficou machucado e ele passa a funcionar de uma maneira diferente, que normalmente é com uma hipoestesia, né? Que é uma diminuição da sensibilidade. Então, o que costuma acontecer nessas pessoas que têm danos nesse nervo é que elas ficam com uma sensação menor de sensibilidade nessas regiões que eu falei para vocês. Normalmente não é uma anestesia total, né? Não deixa de sentir totalmente, mas sente aquele formigamento, aquela sensação diferente nessas regiões, o que pode ser um pouco incômodo, né? Mas não fica com a boca torta, não cai os dentes, não cai o lábio, isso não existe, tá? O que muitas pessoas pensam, mas isso não existe, porque se trata de um nervo sensitivo e não um nervo motor. Os nossos nervos motores fazem o movimento e o nervo sensitivo dá a sensibilidade. Então, esse nervo que a gente está falando, que passa dentro da mandíbula, é um nervo sensitivo, ok? Então, o grande problema do siso estar perto desse nervo é que durante a extração, o dentista pode ir lá e traumatizar o seu nervo, né? Inclusive, não o dentista traumatizar, mas dependendo do grau de proximidade que uma estrutura está com a outra, o simples movimento de sair de dentro do osso, né, pode provocar esse dano no nervo, ok? Então, meu Deus, eu preciso tirar o siso, ele tá perto do nervo. Então quer dizer que não vai ter jeito, eu vou ter esse transtorno aí de sensibilidade, eu vou ficar com essa parestesia, eu vou ficar sem sentir meu lábio e tudo? Não, gente, a resposta é não. Por quê? Porque a gente pode programar a cirurgia, por isso é que cirurgia normalmente é um procedimento programado, a gente precisa de exames para poder programar a cirurgia direitinho, né? E fazer com que isso não aconteça. Ou seja, se a gente vai lá e faz uma panorâmica e viu que o siso tem uma relação muito próxima com o nervo, a gente pode ir lá e pedir uma tomografia. Com a tomografia, eu vou conseguir saber exatamente qual o tipo de relação que o nervo tem com o dente. Se ele está passando à frente do dente, se ele está passando atrás, ou se ele realmente está encostando um no outro. Então eu fui lá e descobri que tá encostando, é a pior das situações, digamos assim. Eles têm uma relação muito próxima, um tá encostando com o outro. Quer dizer então que ou você tira e fica sem a sensibilidade, ou 2, você não tira e continua com os problemas que você tá tendo hoje. Não é assim, tá? Não é se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Justamente porque existe essa técnica, que é a coronectomia. Então, o que consiste a coronectomia? Normalmente, a parte do dente que encosta no nervo é a raiz. E a parte do dente que causa problema pra gente é a coroa. Eu vou pedir pro Ramon, coloca uma foto bem aqui, ó, de uma panorâmica que a gente exemplifica essa situação. Então, se vocês verem, a coroa do dente é que fica em contato com o dente do lado e causa cárie no dente do lado. A coroa do dente é que rompe a gengiva e a raiz é a parte que fica lá dentro do osso em contato com o nervo. Ou seja, e se a gente separasse uma parte da outra? E se a gente tirar só a parte que está causando problema e deixar dentro do osso a parte que está em contato com o nervo? Entenderam o raciocínio? Então, a raiz que está em contato com o nervo não vai ser mexida,
Ou seja, o nervo não vai ser mexido, ou seja, não tem possibilidade de parestesia. Então veja que coisa maravilhosa. Então essa é uma técnica que existe mesmo. Então você foi no dentista, o dentista viu que essa relação está muito próxima e que se você remover o dente completamente, a chance de parestesia é altíssima. Qual a possibilidade que você tem? Fazer isso, a coronectomia, que é remover somente a coroa do dente, deixando a raiz lá dentro do osso. Essa técnica, gente, ela é muito diferente de desistir de tirar o dente. Então, assim, acontece inúmeras vezes, de um dentista tentar fazer uma extração de dente e vai lá, cutuca a raiz e vai lá, fica 2 horas em cima do paciente, não consegue tirar o dente e deixa a raiz lá dentro. Essa é uma situação. A outra é você já fazer isso de uma forma planejada. Então, na coronectomia não existe luxação da raiz do dente. Então, a raiz fica na mesma posiçãozinha, você não mexe nela, ela não muda, ela não descola do osso. Por isso, não tem problema nenhum, você não vai sentir dor, não vai ter inflamação, não vai ter infecção, não vai ter nada disso. Agora, muitas vezes, quando a gente tenta tirar uma raiz e não consegue, que a raiz já está luxada, né? Luxar é separar ela do osso. Aí sim, você já gera um processo inflamatório, porque o ato, né, de descolar essa raiz do osso já gera esse processo. Então, na coronectomia isso não acontece, tá? A gente vai lá, corta a coroa do dente, tira a coroa, a raiz fica lá dentro, intacta. Uma vez que você não mexeu nela, você também não mexe no nervo, né? A não ser que o nervo também esteja muito próximo da coroa. Aí realmente a gente não consegue nem tirar o dente. Mas isso não acontece na maioria dos casos, né? Então a gente vai lá, corta, deixa a raiz lá dentro e pronto. Dá os pontos, a gengiva vai fechar ali por cima e vai formar osso onde existia a coroa do seu dente. E essa raiz vai ficar enterrada, literalmente, dentro do osso. Inclusive a gente chama isso de sepultamento de raiz. Então, não vai te dar problema, não vai dar infecção, não vai acontecer nada, tá? Essa é uma situação. A outra situação é que existem alguns relatos de que a raiz pode se movimentar. Então, ela estava lá bem fundinha dentro do osso e você vai lá, faz a coronectomia e aí numa radiografia de rotina você vê que ela ficou mais próxima da gengiva, né? Como se ela tivesse saído do local. Se isso acontecer, beleza, vai lá, tem que fazer outro procedimento e tirar a raiz desse dente, né? Mas aí ela já ficou longe do nervo, então já não tem mais problema nenhum, né? Tem a desvantagem de poder ter que ser submetida a um segundo tratamento, né? A um segundo procedimento, mas é um procedimento muito mais seguro para você. Então, assim, só vejo vantagens. Coronectomia, we love you. Agora, como eu disse, assim, olha, sei lá, 90% dos casos existe algum contato do dente com o nervo que você observa numa radiografia de rotina. Olha, são tantas que eu vou pedir pro Ramon colocar umas aqui para vocês. Todas elas têm contato da raiz com o nervo. Isso não quer dizer que em todos os casos precisa fazer coronectomia. Por isso, o bucomaxilo precisa avaliar essa relação, se realmente existe uma relação tão próxima a ponto de ser danosa ao paciente, né? Então, não é para você, paciente, aceitar qualquer diagnóstico de coronectomia de uma pessoa que não seja especialista, e não é para você, dentista, fazer coronectomia em todos os casos, porque se você só avaliar superficialmente, isso aí ia fazer na grande maioria dos casos, porque na grande maioria tem contato, né? Mas a gente faz coronectomia em casos bem selecionados. Eu falei demais, desculpa, obrigada por assistir até aqui, mas era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês têm alguma dúvida sobre siso, sobre a relação do nervo com o siso, sobre a coronectomia, sobre outras possibilidades de tratamento, deixa aqui para mim nos comentários. Não deixa de dar o seu like, ajudar a gente a crescer com o canal e voltar aqui mais vezes para assistir todos os outros vídeos. Um beijo, até o próximo vídeo.